Conheçam Kurasaki Kai, o prodígio de duas cores, a lenda chamada de Rei Púrpura, mas na sua sombra vive seu irmão mais velho, nosso herói Ray, um cara sem cor alguma, totalmente zerado de magia. Inerte, Ray se agarrava na esperança, sendo só o carregador do time do irmão, até o dia em que eles deram de cara com um chefão de masmorra, Cronos, o próprio deus do tempo e do espaço. Com um simples gesto, Cronos simplesmente dizimou o grupo todo sem nem suar, levando Kai junto, encurralado. E de cara com a morte, o desespero de Ray desperta um poder proibido que estava trancado dentro dele. O dreno de habilidade. Num último suspiro de rebeldia, ele arranca de Cronos o poder de distorcer a realidade. O rebobinar. A explosão de poder, movida a pânico e arrependimento, não. Só rebobinou um instante, mas catapultou o próprio Ray através do tempo. Ele acorda há anos. No passado. Agora, armado com o poder roubado de um deus e uma vontade de ferro, desta vez, é ele quem vai escrever o próprio destino. Ray acorda em choque total, e quando dá uma espiada pela janela, a ficha cai de um jeito ainda mais bizarro. O castelo, invertido, ainda está branquinho, quando na real, deveria estar todo preto. Pelo visto, o tal castelo era branco puro até 7 anos atrás, mas aí começou a escurecer aos poucos. E no momento em que a escuridão tomou conta, o portão que libertou Cronos se abriu. É aí que a mente dele explode. Ele realmente conseguiu roubar a habilidade de rebobinar de Cronos, e se mandou para o passado. Ele saca o celular para confirmar a data, e o baque é real. Ele voltou 7 anos no tempo. Na curiosidade, Ray abre sua janela de status para checar a lista de skills e, para sua surpresa, a habilidade de rebobinar simplesmente evaporou. Mas o dreno de habilidade, esse sim, continua lá. Mesmo sem o poder de voltar no tempo, Ray está mais do que satisfeito com o que sobrou. Porque por 10 longos anos, tudo que ele sonhava era ter uma única habilidade. E agora que ele tem o dreno de habilidade, ele se sente completo. E nesse exato instante, o alarme do celular dispara, lembrando ele que bem hoje é o dia do exame de mago. Sem pensar duas vezes, Ray cola no QG da Associação de Magos, a galera que comanda tudo sobre os magos e as invasões de masmorras. Ele pisa no QG que parece novinho em folha, e antes que possa sequer sentir o cheiro de lugar novo, ele ouve uma voz o chamando de sem cor pelas costas. Ele vira e dá de cara com os malas do Goto e do Oink, 2 capangas do irmão dele. Ironicamente, os mesmos que bateram as botas na sala do Cronos. Goto e Oink começam a tirar uma com a cara do Ray por ele estar ali, tentando o exame de mago de novo. Eles o provocam, dizendo pra ele que toda a sua garra é inútil, porque não importa quantas vezes ele tente, seu destino é permanecer incolor. Na verdade, esta não é a estreia do Ray nesse palco de testes para magos, mas ele continuou tentando, incansavelmente, pois se negava a aceitar a derrota, sem paciência para a palhaçada deles. Ele repele a mão deles com um tapa, mandando o recado para saírem do seu caminho. Momentos depois, ele dá de cara com a examinadora em sua sala, onde conhece a temida Hinata Rainer, uma maga de rank B. Até mesmo Hinata já não aguenta mais ver a cara do Harry, e ela o avisa que ele vai acabar assinando a própria sentença de morte se insistir nessa loucura. Ri encara Hinata e crava que, desta vez, a história seria reescrita. Hinata, sem muita opção, o escolta até a arena do teste, e como ele já era veterano naquilo, dispensava qualquer tipo de tutorial. Aparentemente, sua missão era coletar 3 pedras de mana de goblins para finalmente passar. Para aqueles que já liberaram seu poder, isso geralmente é moleza. Mas para Ri, sempre foi um desafio gigantesco. Acontece que uma reviravolta sinistra estava prestes a rolar naquele mesmo. Uma criatura apavorante surgiu na dungeon de nível 1, um lugar onde jamais deveria pisar. E, exatamente como Rai previu em seu roteiro, a aberração deu as caras. Surgindo ao longe, com uma aura de puro perigo, a criatura se revela, um goblin de chapéu vermelho, uma aberração de nível 37. Hinata entra em pânico ao ver a cena, questionando como uma ameaça desse calibre invadiu uma dungeon para novatos. Hinata desembainha sua lâmina, gritando para Rai fugir enquanto ela segura a bronca. Contudo, Rai sabe que a diferença de poder entre eles é um abismo intransponível. Na linha do tempo anterior, Hinata foi derrotada pela criatura justamente por lutar para garantir a fuga de Rai e poder ficar em segurança. A surra foi tão brutal que Hinata foi obrigada a pendurar a espada. Como maga, April carregou a culpa de ter a carreira de Hinata completamente destruída por causa de sua própria fraqueza. Mas agora, Ryo estava pronto para reescrever o final dessa história. Rai saca sua adaga, e no momento em que a fera avança contra ele, ele a arremessa com precisão. Acontece que o monstro possui uma skill que turbina suas capacidades físicas, e como Rai já sabia, a criatura se esquiva da lâmina sem nem suar. A fera continua sua investida contra Rai, que responde com um soco devastador bem no crânio dela. Isso enfurece a criatura, e no exato instante, prestes a esmagar o Rai por sua ousadia, o poder do Rai entra em ação, drenando a habilidade de fortalecimento corporal do monstro, canalizando toda essa força para turbinar as estatísticas físicas do Rai. O Goblin entra em pane, sem entender por que seu corpo de repente parece uma casca vazia, totalmente fraco e impotente. Antes que ele pudesse processar o que aconteceu, Harry avança e, com uma velocidade surreal, parte a criatura em duas, de cima a baixo. Hinata fica paralisada, simplesmente não acreditando
que Ray aniquilou um chapéu vermelho com um único golpe certeiro. O Ray, por sua vez, está alucinado com o potencial absurdo da sua drenagem de habilidade, um poder simplesmente insano. Ele está curtindo a adrenalina quando Hinata o puxa de volta à realidade, exigindo saber como ele realizou aquela façanha impossível. Sacando que revelar suas habilidades sombrias poderia complicar tudo, Ebro-Ai joga um verde dizendo a Hinata que tudo não passou de uma baita sorte. Hinata não engole a desculpa, e quando está prestes a pressioná-lo, uma ficha cai. O exame precisa ser cancelado, pois uma criatura totalmente fora do padrão apareceu no meio da dungeon. Hinata avisa Eri que o ocorrido precisa ser comunicado ao quartel-general imediatamente. O Ray, no entanto, sente um frio na barriga, lembrando a Hinata que a missão dele ainda não acabou. Ele precisa de mais 2 pedras de mana, mas Hinata explode com ele, gritando que a vida dele está em jogo, e não é hora de pensar em pedras de mana, pois o perigo é real. E como se o universo estivesse ouvindo, 2 goblins comuns surgem no horizonte, e Ray os apaga em um piscar de olhos, decapitando ambos. Com um movimento fluido, isso deixa Hinata ainda mais perplexa, paralisada pela demonstração de poder. Ray então pega as pedras que os goblins droparam e, com a maior naturalidade, pergunta se pode ficar com o loot. Hinata ainda está processando tudo, sem conseguir responder. Pouco depois, eles retornam para a forma base. Não demora muito e Hinata reaparece, trazendo em mãos a licença de mago do Ray. É oficial. Ele agora é um mago reconhecido, classificado diretamente no Rank C. O Ray pega a licença com um sorriso de canto, a satisfação estampada no rosto. A jornada, até aquele momento, foi longa e árdua. Hinata então mostra a ele os detalhes da recompensa pelas pedras de mana que ele coletou. Aparentemente, as pedras de mana são uma fonte de energia limpa e extremamente valiosa, que não emite dióxido de carbono. Além de serem uma fonte de energia, elas valem uma grana alta quando vendidas para a associação. O Ray começa a calcular que, se derrotar um monstro de elite como o Chapéu Vermelho lhe rendeu tanto poder, a recompensa em dinheiro deve ser absurda. Ele confere o extrato do pagamento e seu queixo cai. O valor é tão astronômico que ele mal consegue acreditar. Uma bolada insana ali. Só por detonar uns goblins, ele já fatura 1000, mas só Chapéu Vermelho sozinho bota 3 milhões no bolso dele. Hinata manda a real para ele não se empolgar demais. Só porque deu conta de um chapéu vermelho. Ray fica de cara, porque nunca imaginou que a vida de mago rendia tanta grana, e Hinata joga a isca, dizendo que ele pode faturar ainda. Mas a curiosidade bate forte, e ele já começa a sondar Hinata sobre as dungeons. Depois daquela conversa com a Hinata, Ray parte para uma dungeon de rank C que já estava na agulha. Só pra ele. Ray mal acredita, porque antigamente, nem sonhando ele entrava numa dungeon sozinho. Mas agora, com esse novo poder, ele tá com a moral lá em cima, sentindo que pode virar o jogo do futuro. Na hora H, quando ele tá pra botar o pé na dungeon, uma força do nada o agarra com tudo, usando uma habilidade sinistra chamada Mão de Mana. Ele se vira, já irritado, e pra sua total surpresa, quem tá segurando ele são Goto e Oink. Os dois já começam a zoar da cara dele por querer bancar o herói solo numa dungeon, falando que isso é contra as regras. Com um olhar de puro deboche, Ray responde que tem passe livre, porque ele passou na prova de mago. A dupla fica pasma com a notícia, e na hora eles acham que ele tá contando a maior lorota. Goto então chega junto do Ray e pressiona a cabeça dele pra baixo com a mão de mana, mandando ele mostrar do que é feito se ele realmente despertou seu poder. Pelo visto, a mão de mana é uma skill que transforma a mana pura em força bruta e física. Mesmo com seu corpo tunado ao máximo, Ray saca que ele simplesmente não consegue se soltar. Só que ele não é do tipo que arrega em situações tensas, e mete uma cabeçada com toda a raiva em Goto. O cara cambaleia pra trás e, na mesma jogada, Ray simplesmente copia a habilidade Mão de Mana dele. E como agora ele é o dono da Mão de Mana, a prisão que Goto tinha criado nele finalmente se desfaz. Uma aura azul absurda explode do corpo dele, deixando Goto e O de queixo caído. Ray não perde um segundo. E já usa a Mão de Mana pra cima do Goto, agarrando o otário e forçando-o a engolir que o poder do Ray é real. O não aceita a derrota e se recusa a dar o braço a torcer, partindo pra cima dele com uma bola de fogo. Mas Ray ativa na hora sua skill de aprimoramento, a usa pra fatiar o ataque de fogo no meio, deixando-o em choque. O cara tenta processar o que acabou de rolar, mas Ray já tá na cola dele com um golpe que o arremessa pro outro lado da sala. Goto fica em choque ao ver que Ray também manja de aprimoramento corporal, e enquanto se revira de dor, o questiona Ray se ele virou um mago de 2 elementos. Ray só responde na maior tranquilidade que não. E é nesse exato instante que sua habilidade de dreno arranca a bola de fogo do O, basicamente adicionando uma nova cor à sua coleção de poderes. Oik fica simplesmente em choque ao presenciar a cena, porque ele jamais imaginou que pudesse existir um mago com 3 cores. Ray não perde tempo e mostra pra ele o tamanho do perigo que ele representa, lançando uma bola de fogo na sua direção que quase o faz borrar as calças. Com um sorriso de canto, Ray pergunta se eles ainda estão a fim de briga, mas os dois trocam um olhar apavorado e simplesmente metem o pé, fugindo com o rabo entre as pernas. Assim que a poeira baixa, Ray se toca que Kai não vai gostar nem um pouco de saber o que rolou. Afinal, aquele cara era só um capacho do Kai.
E se o chefão ficar sabendo que Rai despertou seu poder, é certeza que ele virá pessoalmente para aniquilá-lo. Kai já atingiu o nível absurdo de 50, o que o coloca como um dos magos mais casca-grossa da era moderna. Mas além de Kai, Rai se liga que precisa se preocupar com a dungeon sinistra, que está prestes a se abrir a qualquer momento, e ele precisa estar pronto para o que der e vier. Rai sabe que não tem escolha. Precisa upar seu nível o mais rápido possível, e sem pensar duas vezes, ele mergulha na dungeon. Pelo visto, o nível é tudo nesse mundo, a base de todo poder, e subir de nível permite a um mago aprender novas skills e expandir sua reserva total de mana. E não é só isso, também aumenta a quantidade de mana que um mago consegue dominar de uma vez só. Rai avança pelas sombras da dungeon, quando, do nada, ele é surpreendido por um mago das chamas de nível 38. Flutuando ao redor do monstro, existem várias bolas de fogo, o que deixa Rai em pânico, já que ele mal consegue criar uma única bola de fogo. O monstro só consegue essa proeza por causa da gigantesca diferença de nível entre eles. Sem piedade, o mago dispara suas bolas de fogo contra Rai. E mesmo que ele consiga bloquear a primeira, Rai é obrigado a se esquivar freneticamente para não ser atingido pelas outras bolas de fogo. Rhys saca na hora que não tem como vencer esse monstro na força bruta. Mas existe uma coisa que nunca muda no combate. O fato é que, depois de usar uma habilidade, sempre existe uma brecha. E Rai, esperto como é, não desperdiça essa chance e parte para cima com tudo, avançando em direção ao mago numa velocidade alucinante. Mesmo que a janela seja de meros 2 segundos, o mago fica completamente vulnerável. É o suficiente para Rai conectar um soco devastador no monstro, com tanta força que o arremessa longe, e no mesmo instante, ele drena a habilidade da bola de fogo. No processo, o mago aterrissa de bunda no chão, e quando tenta revidar com um ataque, ele descobre, em pânico, que seus poderes sumiram. Rhys então se aproxima para dar o golpe final. Devolve o favor com juros, mandando 5 bolas de fogo para cima dele, fritando o sistema do cara. Com uma rajada de poder tão absurda que o cara vira pó, e no instante em que o mago já era, o Ray é metralhado por notificações de level up. Aí ele saca que enfrentar os monstros mais casca-grossa rende uma montanha de XP. Só que, mesmo assim, a parada é sinistra contra monstros de ranking maior. O Ray descobre que sua habilidade de roubar skills é o que vira o jogo. O Ray dá uma olhada no seu status para ver que ele saltou pro nível 12. Com essa moral toda, o Ray define uma nova meta: chegar no nível 30, e ele começa a rasgar a dungeon, simplesmente obliterando tudo que é monstro que aparece. Rapidinho, o Ray bate o nível 27, mas ele nota que o ritmo já tá diminuindo, porque a escalada de nível ficou bem mais puxada. O Ray saca que para chegar no nível 30, vai ter que caçar uns inimigos bem mais parrudos. Então o Ray mergulha nas profundezas da dungeon, até que ele dá de cara com a sala do chefão. O Ray abre um sorriso, porque era exatamente isso que ele precisava. O Ray arromba a porta, e ao entrar na sala, se depara com 2 imps de nível 31, e um demônio caveira sinistro de nível 45. A guarda do Ray sobe na hora que ele vê aquilo, mas ele se liga que surrupiar as habilidades deles é a chave para virar o jogo a seu favor. O Ray parte para cima do demônio caveira, mirando um golpe certeiro. Só que, para surpresa dele, uma barreira de mana tá protegendo o bicho, bloqueando totalmente a ativação da sua skill de drenagem. Para piorar, o demônio caveira parte pro ataque, avançando contra o Ray e quase decapitando ele. Mas o moleque é rápido e consegue se esquivar. Com aquela explosão de poder do monstro, o Ray entende que vai precisar de uma jogada genial para derrubar aquele monstro. E como ele ainda não tem poder para drenar o demônio caveira, ele foca nos imps. Ele líquida um dos imps, surrupiando a skill agulha de gelo dele antes de transformar o coitado num espetinho com uma bola de fogo. O outro imp vê o parceiro virar churrasquinho flamejante, mas fica tão apavorado que trava no lugar. Agora com a agulha de gelo em mãos, o Ray volta a focar no demônio caveira e dispara o ataque de gelo contra ele, finalmente estilhaçando a barreira de mana do bicho. Só que o imp que ele tinha derrotado é trazido de volta à vida na hora, pelo poder do demônio caveira. Mesmo que isso seja um problema a mais pro Ray, ele não tá nem aí, porque derrotar os imps de novo só significa mais XP. Pontos de experiência, exatamente o que ele precisava para virar o jogo. Ele estraçalha o diabrete mais uma vez, garantindo mais uma ascensão de nível. Com esse novo poder, sua capacidade de controlar mana dispara, e não para por aí, ele libera uma nova habilidade, a síntese de skills. Ray respira aliviado, pois era exatamente isso que ele estava caçando. Sem perder um segundo, ele começa a fundir a agulha de gelo com a bola de fogo, usando sua recém-conquistada síntese de skills. As energias vermelha e azul se entrelaçam, forjando uma lança de fogo avassaladora que Ray dispara contra o demônio caveira. A criatura ergue sua barreira de mana por instinto, mas a lança incandescente racha sua defesa, abrindo uma brecha para Ray. A chance perfeita para avançar e conectar um soco devastador. Ao tocar o demônio caveira, ele arranca para si a barreira de mana do monstro. Mas a sua ofensiva não termina ali. Ele também suga a melhoria corporal extrema, deixando o demônio caveira completamente atordoado e vulnerável. Sem hesitar, Ray dá o golpe de misericórdia no demônio, cravando uma lança de fogo em seu peito e o consumindo em chamas. Uma enorme pedra de mana verde
surge dos restos do demônio derrotado, e seu nível salta de 28 para o incrível nível 33. Ray solta o ar, aliviado por ter vencido aquele monstro osso duro de roer, tudo graças à sua nova síntese de skills. Pelo visto, essa é uma técnica de elite, usada para forjar habilidades ainda mais brutais, disponível apenas a partir do nível 30 por aí. Era exatamente o que Ray planejava, e ele está eufórico por ter conseguido. Bem na hora H, Ray está saboreando o gostinho da vitória quando, de repente, o sistema pisca uma notificação. Ele atingiu os requisitos de nível e a quantidade de habilidades que ele pode absorver com o dreno de habilidade acaba de aumentar. Seus slots de skill saltaram, de 3 para 5, e um sorriso de confiança surge no rosto de Ray, pois ele sabe que as coisas estão prestes a ficar muito mais interessantes. Depois de conferir seu novo status, ele deixa a dungeon e segue direto para a sede da guilda para entregar a pedra de mana verde. Hinata fica simplesmente boquiaberta ao ver que Ray não só derrotou um demônio caveira, como também atingiu o nível 33 em um único dia. Ray dá um sorriso sem graça, tentando despistar, dizendo que foi apenas sorte. Mas Hinata o corta, dizendo que aquilo é uma façanha absolutamente sem precedentes, superar o nível 30 em um dia. Ela diz a ele que, com seu nível atual, ele já tem poder para se tornar um mago de rank B. É nesse exato momento que Ray escuta uma voz familiar ecoando às suas costas, trazendo consigo uma aura de puro poder. Aquela voz. Ninguém menos que seu próprio irmão, Kai, que claramente acha que tudo isso é uma grande piada. Para ele, é impossível o Ray ser rank B-. Kai ainda solta o veneno, dizendo que Ray é um sem cor, um completo Zé Ninguém, sem um pingo de talento. Mas a Hinata não deixa barato e defende o Ray, revelando que ele, na verdade, aniquilou um boina vermelha e o temido demônio da caveira. No instante em que Kai escuta isso, ele perde a cabeça e parte para cima do Ray sem pensar duas vezes. Ele desfere um soco devastador direto no peito do irmão. Mas o Ray, com uma calma impressionante, bloqueia o golpe usando seu recém-adquirido Monoguard e ainda abre um sorriso. E manda a real para ele. Se cuida. Ao ver sua força ser contida tão facilmente, Kai finalmente se convence de que os rumores eram verdadeiros. Seu irmão realmente despertou seus poderes. Só que isso não impressiona o Kai nem um pouco. Pelo contrário, ele avisa o Ray para ficar ligado, porque ele está louco para ver do que o maninho é realmente capaz. Hinata saca na hora que Kai está passando dos limites, e o questiona se ele está querendo arrumar briga de verdade. Kai responde na lata que não vai ter problema nenhum, se o Ray for mesmo do rank B como dizem que ele é. A não ser, claro, que ele seja só um farsante que deu sorte para chegar no rank B. Ray entende na hora que recusar o desafio do Kai só vai lhe trazer mais humilhação e dor de cabeça. Então, Ray toma a decisão. Ele aceita o desafio do irmão. A atitude choca Kai, mas ao mesmo tempo o deixa possesso de raiva. E assim, os dois partem para a arena do quartel-general, para resolver essa treta de uma vez por todas. Ray sabe que precisa jogar com cuidado, controlando cada gota de mana, já que ele está prestes a enfrentar um oponente muito mais poderoso. E não é só isso. Ray também tem consciência de que precisa manter a guarda alta o tempo todo, afinal, seu combo máximo é de apenas 3 habilidades básicas, enquanto o do Kai chega a 5. Só por essa diferença, Ray já tem quase certeza de que será esmagado se tentar uma luta direta. Para equilibrar a balança, Ray sabe que vai precisar de uma carta na manga. No momento em que os dois estão prontos para o combate, Ray lança o primeiro ataque com suas agulhas de gelo, e Kai contra-ataca com bolas de fogo. O choque dos dois poderes gera uma explosão ensurdecedora no centro da arena, levantando uma nuvem densa de poeira. A fumaça cega Kai por um instante, e antes que ele possa reagir, Ray já está em cima dele usando o aprimoramento corporal, deixando Kai em choque. Ele mal pode acreditar que seu irmão agora é um portador de cor dupla. Enquanto isso, a mente de Ray trabalha a mil, tentando calcular o gasto de mana do Kai, que já queimou uma de suas habilidades. Conforme ele avança em direção a Kai, ele ativa a síntese de habilidade para forjar o fogo. Lança. Kai mal esboça surpresa, apenas debocha, informando que seu irmãozinho agora domina habilidades de 3 cores. No entanto, isso não o abala nem um pouco. Com isso, no exato momento em que Ray se aproxima, Kai o saúda com uma avassaladora bola de fogo que pulveriza a lança de Ray e o arremessa brutalmente ao chão. O semblante de Ray se contorce em puro pavor, pois sua lança de fogo, que consumiu o poder de 2 habilidades de mana, foi aniquilada por uma única e simples técnica. Kai caçoa do seu irmão, dizendo que, mesmo dominando 3 cores, ele ainda não chega aos seus pés, pois ele joga em outra liga. E para deixar isso bem claro, e colocar Ray no seu devido lugar, Kai dispara uma saraivada de bolas de fogo letais. Ray se vê obrigado a correr desesperadamente, tentando se esquivar das chamas enquanto conjura outra lança de fogo. Ele arremessa a lança contra Kai. Mas a resposta é a mesma de sempre. Uma bola de fogo. A esfera de fogo de Kai atravessa o ataque e avança direto para Ray, que reage instantaneamente, erguendo uma barreira de mana. Contudo, o escudo mágico não é páreo para o poder esmagador de Kai, e se estilhaça em 1000 pedaços, jogando Ray ao chão mais uma vez. Com Ray caído, Kai aproxima-se lentamente, ordenando que ele curve a cabeça em submissão para que tudo seja esquecido sobre o que aconteceu. Ele exige que Ray admita que não passa de um lixo perto dele.
No fundo, Ray sabe que não tem chances contra Kai com seus truques e poder limitados, mas se recusa a desistir, pois isso significaria viver para sempre como um servo. Determinado a forjar seu próprio destino, ele se reergue e brada para Kai que jamais se curvará diante dele. A fúria toma conta de Kai ao ver essa afronta e declara que talvez precise eliminá-lo de vez. Kai ativa imediatamente a habilidade Overlock, uma técnica que consome uma quantidade massiva de mana, mas em troca, duplica a quantidade que pode ser controlada de uma só vez. Com um Overlock ativo, Kai é capaz de conjurar múltiplas esferas de fogo, e ele anuncia com soberba a Ray que ele está prestes a testemunhar o poder de um rei. Um ataque combinado de 10 golpes. O medo consome Ray ao ver aquilo, pois ele reconhece o poder avassalador do golpe final de Kai. Essencialmente, Kai é alguém que consegue manipular uma quantidade absurda de mana para alguém do seu nível. Contudo, era exatamente nisso que Ray estava apostando, esperando que Kai usasse essa técnica. Ray avança em direção a Kai, que zomba dele, perguntando se ele realmente acha que pode, esquivando do ataque aéreo dele. April se vê no meio de uma saraivada de bolas de fogo, mas ele ativa a mão de mana, deixando Kai de queixo caído, que não estava esperando mais um truque na manga. Ares sabe que, por mais poderoso que Kai seja, ele ainda depende de um tempo de recarga. Ele consegue se esquivar das chamas e cola no Kai. No momento exato, Kai está vulnerável. No seu tempo de recarga, quando Rai chega junto, conecta um soco direto no rosto dele. A pancada de Ares é tão brutal que arremessa Kai para o outro lado da arena, e com esse golpe, Rai ainda consegue surrupiar sua habilidade Overlock. Rai curte demais o resultado, já que levou a habilidade Overlock de brinde. Rai acredita que a luta já era, mas Kai se reergue com um rosto todo detonado, jurando que ia apagar o Rai. É nessa hora que Kai invoca a habilidade da lança demoníaca, pegando Rai totalmente de surpresa, que não imaginava que Kai já dominava. Essa técnica, pelo visto, essa é a carta na manga suprema de Kai, o que a torna absurdamente perigosa. Rai vê a lança vindo com tudo na sua direção, mas um instante antes de ser atingido, Rai consegue escapar por um tris. Rai é forçado a admitir que a velocidade daquela lança é de outra dimensão. April finalmente se toca que ele só conseguiu acertar um golpe em Kai porque ele baixou a guarda. Mas o jogo virou. Agora que Kai está levando a luta a sério, Rai se vê numa corrida desesperada pela arena, porque a diferença de poder entre eles se tornou absurda. Mesmo com toda a destruição que ele já causou na arena, Kai mal começou o show. Rai tenta contra-atacar com sua lança de fogo, mas a técnica de Kai simplesmente engole a sua com a lança demoníaca. O impacto da explosão arremessa Ares com tudo contra a parede, e ele grita com um impacto violento. Kai tira sarro dele, dizendo: "É por isso mesmo que me chamam de Rei Púrpura." Abril não tem outra escolha a não ser concordar que Kai está coberto de razão, porque sua lança demoníaca é uma das mais brutais que existem. Kai se posta sobre Hiri mais uma vez, mandando a real para ele não se achar o tal só porque consegue usar várias habilidades. Rai reconhece que, no seu estado atual, não tem como peitar o Kai, mas de repente, uma ideia estala em sua mente, de que o jogo pode virar completamente se ele conseguir despertar o verdadeiro potencial da 5 viras. Habilidade Púrpura. Antes dessa luta, seu limite de síntese era de apenas 2 cores, mas Rai vira a mesa de forma espetacular ao ativar a habilidade Overlock. Kai fica em choque ao ver seu irmão usando a habilidade Overlock como se fosse sua desde o início. Ninguém esperava por isso. Graças ao Overlock, sua reserva de mana simplesmente explode, crescendo sem parar. E como se não bastasse, ele libera a síntese de habilidade. Um sorriso surge no rosto de Ray ao sacar o poder que acabou de ganhar. Que ele acabou de tirar a sorte grande, mas Kai já sente o calafrio na espinha, sem fazer ideia do plano insano que Ray está tramando. Que ele está prestes a executar. E é aí que Ray faz o impensável, algo que ninguém em toda a história jamais ousou tentar. Ele decide fundir 3 cores de mana. Ray pega a habilidade vermelha, o puro poder da destruição, mescla com a habilidade azul da manipulação, e arremata com o poder amarelo da criação, dando origem a uma mana sombria e sinistra, deixando Kai completamente paralisado de choque. A parada é que as cores de mana conhecidas são apenas vermelho, amarelo e azul. A vida inteira disseram pro Ray que ele não tinha afinidade com nenhuma delas. Com nenhuma dessas 3 cores. Mas o que ninguém imaginava é que todos estavam redondamente enganados. Completamente errados. Ray pertence a uma linhagem lendária e rara, pois ele é um mago das trevas, um tipo de poder que nunca foi registrado na história. Com a fusão das 3 cores primárias, Ray forja a chama do abismo, uma energia tão letal que só de olhar já dá pra sentir a morte. O pânico consome Kai por completo, e ele atira em desespero uma lança demoníaca na direção de Ray, gritando para ele manter distância. Mas Ray nem se abala. Ele apenas lança sua bola de fogo abissal contra a lança, pulverizando-a em um piscar de olhos. Com o caminho livre, Ray avança com tudo para cima de Kai, já preparando outra esfera de pura destruição. Kai se recusa a cair e invoca outra lança demoníaca, dessa vez ainda maior, como sua última cartada. Kai arremessa sua lança com toda a força, mas Ray a intercepta no ar com sua bola de fogo. O poder de Ray é tão absurdo que sua chama
simplesmente devora a lança demoníaca, gerando uma explosão colossal que apaga Kai na hora. Rei mal consegue acreditar, caindo de joelhos, exausto mas maravilhado com o fato de ter finalmente vencido o invencível Kai. A notificação do sistema surge, confirmando que ele agora é o mestre da chama do abismo, um poder conquistado pela revolucionária síntese de habilidade. Pouco tempo depois, Hinata se aproxima de Rei, totalmente em choque, querendo saber que tipo de poder absurdo era aquele que ele tinha acabado de usar. A preocupação bate em Rei, pois ele sabe que não vai dar para continuar escondendo esse poder surreal para sempre. Dando uma de descolado, Rei exibe sua nova habilidade e diz que, aparentemente, é uma skill de mana preta. A revelação cai como uma bomba para Hinata, que percebe estar diante do primeiro usuário de mana preta da história. Rei então joga a real e pergunta se ele é obrigado a reportar a natureza de sua habilidade para a associação, pois a sua intenção é manter esse trunfo em segredo. Hinata fica de queixo caído ao ouvir o pedido e alerta Rei que ele está jogando fora uma oportunidade única na vida. Rei fica sem entender qual é a dessa oportunidade, a chance de ouro que ele está deixando passar, e Hinata joga na cara dele que o mais poderoso é quem manda. O mago de cada cor sempre leva o título de rei, o que na real significa que ele é o chefão. O rei negro, já que não tem mais ninguém na disputa. Rei fica bolado com a ideia, mesmo que a proposta seja irada, ele manda a real para Hinata, dizendo que não quer isso agora. Rei se liga que ainda é fraco, e isso não combina com a postura de um rei. Nesse instante, ele se lembra que seu irmão ainda está apagado na arena, e na maior agonia, ele pergunta para Hinata se o cara vai ficar bem. Hinata o tranquiliza, dizendo que Kai é um dos reis, um osso duro de roer, e que mesmo todo arrebentado, com certeza vai se levantar rapidinho. Mesmo assim, Hinata já está no pique de levá-lo para a enfermaria. Do nada, eles recebem uma notificação de emergência no celular, e quando ele bate o olho, saca que uma nova ameaça surgiu. Uma masmorra brotou do nada na entrada oeste do Parque Ikebukuro, e o pior, o nível de poder recomendado para encarar é 70. Hinata fica pálida, em choque total com a notícia. Mas Rei? Ele já manjava o que ia rolar, pois essa parada já tinha acontecido na sua vida passada. É uma masmorra nível 70, numa época em que a maioria dos reis mal arranha o nível 50. E aí? Logo na primeira semana que a masmorra apareceu, os reis levaram um choque de realidade sobre o quão fracos eles realmente eram. Por causa disso, eles arregaram e largaram a masmorra de Ikebukuro para lá. Só que mal sabiam eles que aquilo era só o começo de uma tragédia gigantesca. Aparentemente, a masmorra sofreu um estouro, porque se espera que um lugar desse seja conquistado dentro do prazo, senão os monstros simplesmente vazam de lá com tudo. A masmorra de Ikebukuro foi a primeiríssima a ter um desses surtos de monstros. O resultado? A aparição das criaturas causou uma carnificina, deixando a cidade de Tóquio completamente infestada. Em troca, uma galera morreu por causa da quantidade absurda de monstros que tomaram as ruas. Contudo, desta vez, Rei está preparado para impedir que essa tragédia se repita, custe o que custar. Hinata quase cai para trás quando Rei solta a bomba sobre seu plano de conquistar a masmorra. Hinata tenta colocar juízo na cabeça dele, falando do perigo surreal que é aquilo, mesmo ele sendo um monstro de forte. E tem mais. Só magos de rank A têm permissão para botar os pés lá, já que o nível recomendado é muito, mas muito acima de 50. Como ainda falta um tempo para o caos começar, Rei quer confirmar se o exame de promoção para o rank A ainda está de pé para a próxima semana. E Hinata confirma, já que este é o plano. E é aí que o Rei solta a bomba para Hinata, seu plano insano de virar um rank A já no próximo exame. A Hinata fica de queixo caído com a audácia dele, mas no fundo, ela sabe que ele não está blefando. Ela sabe que o poder do Rei é mais do que suficiente para passar. Só que tem um porém, e dos grandes. A expressão dela muda, e o Rei saca na hora que tem algo errado. Quando ele pergunta o que foi, a Hinata abre o jogo. Ela explica que para sequer tentar o teste de promoção para o rank A, ele precisa primeiro conquistar uma dungeon de rank B. E não sozinho, ele tem que fazer isso em equipe. Resumindo, ele precisa montar um time e vencer. Uma dungeon de rank B. Um detalhe crucial que o Rei tinha apagado completamente da memória. Ele pega o celular e tudo o que encontra é uma enxurrada de mensagens de gente recusando e até tirando sarro da cara dele. Ninguém quer formar uma equipe com ele. E com a necessidade de zerar uma dungeon de rank B antes que a semana termine, Rei percebe que está num beco sem saída, porque fazer isso sozinho é quase impossível. Sozinho. Desesperado, Rei começa a fritar os miolos buscando qualquer brecha para escapar dessa enrascada. E é nesse instante que uma discussão chama sua atenção, uns magos detonando uma colega de equipe, acusando-a de ser um peso morto. Aquilo o atinge em cheio, trazendo à tona as memórias de como ele sempre foi tratado como um lixo, exatamente como aquela garota estava sendo humilhada. Ele descobre que o nome dela é Ishinoyaya, e seu time não tem o menor pudor em chamá-la de inútil na cara dela. Morto. Mas no instante em que o nome Aya ecoa, uma memória crucial acende na mente de Rei. Acontece que aquela garota, Aya, está destinada a se tornar a lendária Rainha Escarlate no futuro, mas no presente, ela ainda é vista por todos como uma maga fracassada e sem futuro. Mesmo sabendo de seu potencial, Rei fica indignado ao ver o próprio time a humilhando daquela forma. Aya, por sua vez,
tenta argumentar, desesperada, dizendo que não pode ser expulsa da equipe de jeito nenhum. O motivo é pesado. Sem o dinheiro das missões, ela não consegue pagar o tratamento da irmã. Ela jura que vai dar o sangue na próxima incursão, e a líder do time, com frieza, lhe dá um ultimato. Ela avisa que estará observando cada passo dela na missão que farão ainda naquele mesmo. A líder deixa bem claro: se a Aya cometer um único erro, ela está fora do time para sempre. Amedrontada, Aya só consegue concordar. Logo em seguida, ela e seu time partem para enfrentar uma dungeon. Mas Rey sente um calafrio, um pressentimento de que algo terrível está para acontecer. Rey sabe que a Aya se tornaria a Rainha Escarlate, mas também sabe que, antes da glória, ela passou por um inferno de dificuldades e muitas provações. A memória de Rey dispara. Foi exatamente nessa época que ela se viu envolvida naquele incidente trágico. Os registros diziam que ela acabou terrivelmente ferida numa luta contra o chefe da dungeon e ficou em coma por anos. De repente, tudo se encaixa na cabeça dele com um estalo. Rey sentia na pele que o desastre estava prestes a rolar naquele exato dia, mesmo sem ter a prova final. Ele percebia que Aya estava totalmente fora de si, para evitar que uma tragédia acontecesse. Com ela, Rey decide que é hora de entrar em ação. Do outro lado, Ya e sua equipe deram de cara com o chefão da masmorra, o temível Dullahan, uma criatura de nível 45. Num piscar de olhos, a líder do grupo toma uma atitude inacreditável e traiçoeira, e ela joga a Ya direto nas garras do monstro, transformando-a em isca viva. Com frieza, ela ordena que a Ya enfrente a fera sozinha, e Ya, desesperada, tenta argumentar que é impossível derrotar aquele monstro por conta própria. A líder, sem um pingo de remorso, avisa que Ya será chutada para fora do grupo se não der conta do chefão sozinha, e a se vê num beco sem saída, diante da ordem cruel da líder, mas sente que não tem outra opção. Afinal, tudo o que ela faz é para proteger sua irmã. O resto do grupo apenas observa com um sorriso sádico enquanto Ya avança em direção ao perigo e dispara uma bola de fogo. O projétil de Ya atinge o alvo em cheio, mas o monstro nem sequer se mexe 1 centímetro. Ya entra em pânico, ao se dar conta de que seu poder é simplesmente inútil contra aquela criatura. Do nada, o Dullahan avança sobre ela, preparado para aniquilá-la com sua espada gigantesca. A lâmina colossal se choca contra o chão bem à sua frente, liberando uma onda de choque que racha o solo e a arremessa violentamente, deixando-a completamente vulnerável aos pés do monstro. A criatura está a 1 segundo de dar o golpe final quando, como um raio, Rey surge em cena, e usando seu aprimoramento corporal levado ao extremo, ele intercepta o ataque devastador do monstro. E a fica paralisada, em choque total, ao ver um herói surgindo bem diante de seus olhos, para impedir sua morte certa. Rey canaliza toda a sua força para anular o ataque e lança o monstro para trás, e a fica de queixo caído enquanto Rey se vira para checar se ela está inteira. Já os companheiros de Ya não gostam nem um pouco de ver que alguém apareceu do nada para melar o plano covarde deles. Eles sabem muito bem que o Dullahan é um monstro aterrorizante com um peso absurdo, mas Rey o repeliu como se fosse um boneco de pano. Nesse instante, o Dullahan se reergue e solta um rugido ensurdecedor que estremece cada canto da sala. Rey não se surpreende nem um pouco por ver que o monstro ainda está de pé. Afinal, a armadura do Dullahan é claramente bufada com uma habilidade de fortalecimento que anula completamente qualquer ataque convencional. Visto que a situação é essa, Rey toma uma decisão ousada: roubar e desativar essa habilidade. Rey se prepara para o risco, arrisca tudo e se lança na direção do monstro para tentar um toque. E ele consegue encostar na criatura e ativa o dreno de habilidade. Mas, para sua total surpresa, a skill se recusa a funcionar. A habilidade simplesmente não responde. Rey é obrigado a saltar para trás para não ser partido em 2 pelo monstro. Rey recua para perto de Ya e ela pergunta se ele está inteiro. Rey responde que está de boa, pois conseguiu bloquear o golpe da criatura com sua espada. É aí que Rey saca a verdade. A armadura do Dullahan é só a parte de fora. Para que o dreno de habilidade funcione, ele precisa tocar diretamente no corpo da criatura. Nesse exato momento, o Dullahan esmaga sua espada no chão, liberando uma explosão de energia colossal. Rey ergue sua barreira de mana e grita para Ya se proteger, mandando ela ficar atrás dele para não ser atingida. A barreira de mana de Rey segura o impacto com sucesso, mas a onda de choque arremessa os membros do grupo para todos os lados como se fossem folhas de papel. Apenas a líder do grupo consegue se manter de pé, e furiosa, ela lança uma lança de gelo contra o monstro. Incrivelmente, o Dullahan bloqueia o ataque e revida com um contra-ataque tão veloz que a garota não consegue se esquivar. Ela é arremessada violentamente contra uma parede. Vendo que a lança de gelo foi inútil contra o Dullahan, Rey entende que precisa de um poder que ultrapasse a habilidade de fortalecimento do monstro. É então que Rey decide usar sua carta na manga, a Chama do Abismo. Sem perder tempo, ele conjura uma bola de fogo sombria, deixando Ya completamente chocada. Rey lança a chama negra diretamente contra o monstro, e o Dullahan dispara sua onda de energia em resposta, na direção de Rey. Os dois ataques colidem, mas a chama de Rey é avassaladora. Supera completamente a explosão de energia do Dullahan. A chama negra atinge o monstro antes que ele possa reagir. Ele é totalmente engolido pelo fogo. Para garantir o resultado, Rey restringe os movimentos do monstro com a Monohand, assegurando que a chama negra complete seu trabalho.
Esse poder é mais que suficiente para incinerar qualquer armadura ou habilidade de fortalecimento que o Doahan possuía, transformando-o em pó com o poder avassalador da chama negra. Com a morte do Doahan, ele deixa cair uma grande pedra de mana verde. No entanto, Yaa está mais impressionada com o poder inacreditável que Ray demonstrou. Ela está boquiaberta com a facilidade com que ele foi capaz de derrotar o monstro com um único ataque e, nervosamente, agradece a Ray por salvar sua vida. Ray abre um sorriso e diz que o mais importante é que ela está bem e segura. Lá no fundo, Ray está aliviado pra caramba por ter arrancado a Yaa das garras da morte. A líderzinha insuportável do grupo dela finalmente se ergue, com uma cara de quem chupou limão. Ela percebe na hora o poder absurdo do rei, mas a ganância dela fala mais alto e a cega, fazendo-a desejar a recompensa pela cabeça do monstro. Ela cola no Ray, na maior cara de pau, exigindo a pedra de mana, alegando que a missão era deles, já que foram eles que se inscreveram para dominar a dungeon. Yaa fica em choque com a audácia, e precisa lembrar aquela mulher sem noção que o Ray literalmente acabou de salvar a pele de todos eles. O Ray, tranquilão, diz que não tem problema nenhum em passar a pedra de mana para ela, mas com uma condição, o Ray manda a real. Ele quer a Yaa no time dele. A proposta deixa a líder de queixo caído, e a própria Yaa não acredita no que ouviu. Aí, o rei vira para Yaa, e deixa claro que a decisão é dela, que ele não está forçando a barra. A líder do grupo cai numa gargalhada sinistra, e diz ao Ray que aceita o acordo na hora, sem nem pensar duas vezes. Ela ainda dá um tapinha debochado no ombro da Yaa, perguntando se ela também topa a troca. De repente, Yaa surpreende a todos e confirma que aceita, dizendo ao Ray que agora confia nele para guiá-la. A líder agarra a pedra de mana, e enquanto vai embora, se gaba de como fez um negócio da China, ao se livrar de um peso morto do time. Mal sabe ela que, para o Ray, a Yaa é o verdadeiro diamante bruto. Assim que o antigo grupo some de vista, Yaa agradece ao Ray de novo por tudo, e ele pede desculpa pela mudança repentina de time. Mas a Yaa, por outro lado, se sente insegura, achando que ela não tem muito a oferecer, e que só vai ser um fardo para o Ray. O Ray corta essa vibe na hora, garantindo que ela não precisa se preocupar, pois seu poder vai despertar e ela vai superar, de longe, todos aqueles que a deixaram para trás. Yaa fica de boca aberta com essa confiança toda, pois ela mesma não consegue se enxergar com todo esse potencial. Aí o Ray revela que ouviu a treta dela com o antigo time lá na guilda, mas ele jura que foi sem querer, que não estava bisbilhotando. O Ray então oferece ser o suporte que ela nunca teve, para ajudá-la a brilhar. Ouvir isso é um alívio imenso para a Yaa, que diz ao Ray que está pronta para seguir sua liderança. Um sorriso vitorioso surge no rosto do rei. Ele sabe que acabou de encontrar uma verdadeira joia rara. No dia seguinte, Ray e Yaa se preparam para a primeira missão juntos, mirando uma dungeon de rank B. Mas a Yaa, já cheia de atitude, pergunta se eles não dão conta de uma de rank A-. O teste de rank se eles dominarem a dungeon, e Ray confirma com toda a certeza. E não é só isso. Eri revela para ela que existe um segredo lá dentro que vai turbinar os poderes dela. Bem no coração da dungeon. Isso deixa a mente de Yaa a mil, porque ela tá ligada que ficar mais forte significa mais grana para bancar o tratamento da sua irmã. Com o sangue fervendo de empolgação, Yaa mostra para Eri que está com força total para detonar naquela dungeon. Então, os dois mergulham na perigosa dungeon de rank B, uma caverna de cristal cintilante. A primeira horda de monstros que eles encontram são lobos sombrios, o que deixa Yaa com um frio na espinha. No entanto, Ri, na maior calma, manda ela ficar na retaguarda, enquanto ele resolve a parada. Eri dispara na direção das feras e, num instante, ele ativa o aprimoramento corporal extremo antes mesmo de alcançá-las, empunhando sua espada. Ele retalha os monstros como se fossem de papel. Ele os parte ao meio, um atrás do outro, deixando Yaa de queixo caído, observando tudo. Ela fica alucinada com o quão absurdo é o poder de Rai, porque a força dele está em outro nível. Nem se compara com a do seu antigo time, mesmo eles sendo considerados casca-grossa. Rai então guia Yaa para o ponto exato que ele planejou, garantindo que vai dar todo o suporte. Ele a desafia a confiar no plano, e Yaa avança contra os monstros, determinada a aniquilá-los para poder upar de nível na velocidade da luz. Mesmo que ela só possa usar seus ataques básicos, ela está disposta a dar o sangue contra aquelas criaturas. Já conjura suas esferas de fogo, se preparando para a ninhada de monstros que correm em sua direção. Enquanto isso, Rai apenas observa de longe, porque ele preparou para já o teste definitivo, para fazê-la despertar seu verdadeiro poder. E no meio da luta de Yaa com os monstros menores, um gigante colossal surge por trás dela. Mas Rai já está a postos para interceptá-lo, porque ele não vai deixar absolutamente nada atrapalhar o desenvolvimento da Yaa. Yaa consegue detonar os monstros, mas não importa quantos ela derrube, mais deles continuam a surgir, como se tivessem respawn infinito. A situação aperta tanto, que ela leva uma mordida feia no braço esquerdo, complicando tudo, já que sua mana está prestes a zerar se ela não der um jeito de acabar com essa praga de monstros. Yaa está pensando em como sua vida é uma luta constante, quando ela ergue os olhos e vê Eri peitando uma legião de monstros muito mais poderosos, apenas para abrir caminho para ela. É nesse momento que a ficha dela finalmente cai. Ela precisa parar de reclamar e começar a lutar para valer. Yaa está decidida a superar todas as expectativas que Eri depositou nela. E ela canaliza suas emoções para forjar uma esfera de fogo. Com um grito, ela a lança contra os monstros e,
Impulsionada por seus sentimentos, a chama explode em um tamanho descomunal, capaz de devorar as criaturas como se não fossem nada. Yaa fica em choque ao sentir que sua magia se expande sem parar, mas sua mana continua intacta. Já o Rei, por outro lado, sorri satisfeito. Yaa finalmente entendeu o segredo de seu poder, porque ela nasceu para batalhas de longa duração. Basicamente, sua fonte de mana infinita é sua arma suprema, e ela acaba de despertar para essa verdade. Yaa fica boquiaberta quando se dá conta de que liberou uma nova skill, o Alto Forno. Pouco tempo depois, a dupla finalmente alcança a sala do chefão, onde um slime colossal de nível 52 os aguarda. Enquanto Rei parte para cima do monstro, ele grita para Yaa usar sua nova habilidade com tudo. Yaa assente com determinação e libera o poder do Alto Forno, desencadeando uma energia infernal que a deixa paralisada. Ela mal pode acreditar que é a fonte de uma força tão assustadora. Rei, no entanto, já sabia do que ela era capaz, pois o Alto Forno é uma skill que amplifica brutalmente o poder de fogo, mas cobra um preço altíssimo em mana. Ou seja, foi feita sob medida para ela. Contudo, de repente, Rei se dá conta de que a explosão de poder que ele está vendo vai muito além do que ele imaginava. As chamas de Yaa consomem a sala inteira, pintando tudo de escarlate, e finalmente pulverizam o slime. Assim que o chefe é aniquilado, Rei se aproxima dela com um sorriso, parabenizando-a pelo feito incrível. Yaa a princípio está sem reação, mas logo se recupera e cai na risada, porque jamais imaginou que possuía um poder tão absurdo dentro de si. Mesmo assim, ela não perde um instante e se vira para agradecer a Rei, pois foi ele quem a fez enxergar seu verdadeiro potencial. Após dominarem a dungeon de Rank B, os dois voltam para a superfície, e ela comenta que eles finalmente cumpriram o pré-requisito que os classifica para o exame de Rank A, o que quer dizer que agora é só encarar a prova. Rei dá um sorriso de confirmação, mas por dentro, ele está louco para fazer esse exame e ser aprovado, porque para ele é uma missão. Chega então o dia do exame de Rank A, e a dupla se dirige à associação, onde Hinata explica que eles precisarão ter suas habilidades de combate avaliadas e serão colocados contra um oponente em um combate simulado. Rei está mais do que pronto para detonar no exame e passar, para que ele possa finalmente alcançar o patamar de mago Rank A para seu próximo grande passo. Yaa, vibrando na mesma sintonia, incentiva Rei a liberar todo o seu potencial. É nesse exato instante que eles trombam com os antigos membros do grupo e o que? Seu líder insuportável, Izoyama. Eles caçoam dela por sequer ousar tentar o exame, mas Rei assume a dianteira para defender Yaa, mandando a real para o antigo grupo de que ela não vai ser derrotada por um bando de covardes. Izoyama debocha e em seguida vira seu desprezo para Rei, dizendo que ele tem opções de grupo muito melhores do que andar com a inútil da Yaa. E como se fosse combinado, a tal membra do grupo surge à distância, revelando ser uma garota, a Ono Yuri. O nome acende um alerta imediato em Rei, pois ele já o ouviu antes, em sua vida anterior. A lenda dizia que Yuri era tão absurdamente poderosa que, certa vez, encarou sozinha uma masmorra de altíssimo risco e saiu de lá sem nem suar. Foi esse feito que a tornou uma lenda. E, analisando a situação, Rei saca na hora que Yuri, com toda a certeza, já ostenta o título de maga Rank A. Ela então caminha na direção de Rei, comentando que ele parece ser alguém bastante interessante. A abordagem direta pega Rei totalmente desprevenido, fazendo-o encará-la de forma peculiar. Yaa percebe a tensão e fica preocupada com a atitude de Rei, chamando seu nome. A menção do nome dele é o gatilho que faltava para Yuri ligar os pontos, percebendo que ele é o irmão mais velho de Kai. E não era só isso, pois ela também ficou sabendo que Kai foi derrotado por ele, uma notícia que deixa Rei em choque, pois não imaginava que sua fama já corria solta entre os magos. Yaa, por sua vez, fica completamente boquiaberta ao saber que Rei venceu Kai, e não consegue se conter, precisando perguntar diretamente a ele se isso é verdade. Yuri então se vira para Rei e declara que ele pode até ser impressionante, mas que não tem a menor chance contra ela. Com desdém, Yuri menciona que o Rei Púrpura, Kai, é mais fraco que ela. Pouco tempo depois, todos os magos se reúnem na arena de treinamento para provar seu valor em combate contra um golem artificial, uma cortesia da associação. A criatura é revestida por uma rocha mágica especial, conhecida por ser muito mais resistente que qualquer pedra comum, e os magos são desafiados a darem o seu máximo contra ele. E o primeiro nome a ser chamado para o teste de força é justamente o de Rei, que vai encarar o golem. Ele se posiciona diante do colosso e conjura uma bola de fogo, mas os outros magos na plateia caem na gargalhada, zombando dele por usar um feitiço de fogo contra um golem elemental de metal. Enquanto avança, o próprio Rei tem plena consciência de que o elemento fogo deveria ser completamente inútil contra aquele oponente. Contudo, um instante antes de ele, ao se aproximar do golem, ele funde seu poder de fogo com o fragmento de gelo, forjando a lança de chamas. Rei dispara a lança incandescente no golem, que pulveriza completamente a cabeça da criatura, deixando para trás uma nuvem de fumaça. O supervisor se aproxima para inspecionar o golem e, ao não obter qualquer reação, ele confirma que a criatura foi aniquilada. Os magos que antes zombavam de Rei agora cochicham entre si, totalmente chocados, pois jamais esperavam que Rai destruísse o golem com um único
Golpe. Yuri, por sua vez, fica boquiaberto com a maestria de Rai ao fundir os dois elementos para criar uma magia ainda mais devastadora. Rai dá um sorriso de canto, porque ele sabe que dominou a situação com perfeição. Enquanto isso, Ia se prepara para o teste de medição de reserva de mana, onde precisa segurar um orbe de cristal com as duas mãos para uma leitura precisa. No exato momento em que ela vai tocar no orbe, seus antigos colegas de equipe já começam a provocá-la, dizendo que ela devia se envergonhar só por ter aparecido para o teste. Contudo, todos na sala ficam em choque total quando o dispositivo revela seu poder absurdamente avassalador. Isoyama se recusa a acreditar e acusa Ia de estar, com certeza, trapaceando. Assim que os outros pré-requisitos terminam, o avaliador anuncia aos magos que as batalhas simuladas são a etapa final da prova. E para a primeira luta, o destino coloca Ia frente a frente com sua nêmesis, Isoyama. Ia mantém a compostura, pronta para o confronto, mas Isoyama mal consegue conter a ansiedade para lutar com Ia e desmascará-la na frente de todos. A batalha começa, e Isoyama dispara uma rajada de agulhas de gelo contra Ia, mas ela as pulveriza sem esforço, com uma bola de fogo colossal que espalha estilhaços de gelo por toda parte, quase cegando a própria feiticeira. Isoyama fica paralisada ao ver aquilo, pois ela jamais imaginou que Ia possuía um poder de fogo tão devastador. Isoyama está apavorada, mas mal sabe ela que Ia está apenas começando. Ia conjura outra esfera de fogo, a lança na direção de Isoyama. Isoyama sente a energia aterrorizante emanando da magia e ergue imediatamente uma barreira de mana na esperança de se proteger. Antes mesmo que o ataque a alcance, ela já está caçoando de Ia, chamando-a de tola, pois seu plano parece simples demais. Ela pretende bloquear o ataque de Ia, para então lançar um contra-ataque fulminante para liquidar. Lá, de repente, ela percebe algo insano, e é que a ofensiva da Ia não ia dar trégua. Ela não parava de martelar, despejando uma chuva de bolas de fogo na Isoyama e na sua barreira de mana. E, com essa pressão implacável, a barreira de mana finalmente racha, revelando o pavor estampado no rosto da Isoyama. Ela tenta usar aquele seu truque baixo de sempre, mas na hora que tenta vazar, é acertada em cheio por um dos destroços da explosão de fogo da Ia. A Isoyama leva o impacto bem na nuca, e no momento em que ela vai pro chão, ela se nega a aceitar a realidade de que a Ia simplesmente a ultrapassou. Em poder bruto, ela a apaga no chão, e o juiz encerra a luta, declarando a Ia como a grande campeã. O rosto da Ia brilha de pura adrenalina, e assim que ela volta para a galera, a Izzy mandou bem demais. A Ia abre um sorriso falando que a ficha ainda não caiu que ela venceu, mas já mandam boa sorte pro Rai na luta dele contra a Yuri. A Yuri, na maior tranquilidade, chama o Rai pra arena para o show deles. Mal pisam no ringue, e a Yuri já questiona o Rai se tem alguma razão especial para ele estar ali naquele exame. O Ri fica na dele, e a Yuri comenta que é nítido que ele tem mais garra em comparação com os outros competidores. O Ri então solta que tem uma missão que ele precisa cumprir, não importa o custo, e é por isso que ele não vai deixar a Yuri ficar no seu caminho. A Yuri dá um sorrisinho quando escuta essa, e libera uma aura de poder absurda, só pra lembrar o Rai que ela não está pra brincadeira. O Rai confirma que tá ligado nisso, mas tá com a confiança lá em cima de que a vitória é dele. A Yuri se impressiona com a marra dele e pra acabar com o lero-lero, ela propõe que eles comecem o quebra-pau. A Yuri toma a iniciativa, disparando uma rajada de monolâminas na direção do Eri. O Eri saca sua espada para interceptar as lâminas, mas a parada é tensa. Pelo visto, a Yuri manja de uma técnica chamada conversão de mana, que deixa o usuário moldar seu mana como bem entender. E é nesse instante que a Yuri pega o Eri de surpresa com um golpe brutal e esmagador que quase o aniquila, mas ele consegue se esquivar no último segundo. A Yuri abre um sorriso sinistro, comentando que o Rai foi sortudo de escapar, mas o Rai já está de saco cheio de só se defender e decide partir com tudo pra cima. Ele avança na direção dela com tudo, mas a Yuri não vai dar essa colher de chá pra ele tão fácil. Ela dispara mais ataques à distância, mas ele se defende de todos usando a barreira de mana dela. Sem hesitar, Ray parte pra cima e desfere um golpe avassalador com sua espada, com a clara intenção de arrancar sua cabeça. Mas ela recua com um salto ágil, e enquanto ela ainda está no ar, Ray tenta liquidar a fatura com sua lança de fogo, mas Yuri ativa sua skill de conversão de mana e materializa um escudo para se defender. Incrivelmente, a defesa dela consegue tanquear o ataque poderoso da lança de Ray, mas ela admite que ele deu o seu máximo. Já o Ray, por outro lado, fica tenso ao ver que a defesa dela parece completamente impenetrável. Sem sombra de dúvida, Ray percebe que ela é absurdamente forte. Yuri então parte para a ofensiva, disparando múltiplos projéteis de energia de longa distância contra ele, forçando Ray a correr pela arena numa tentativa frenética de se esquivar. Ele tem que admitir que os ataques de Yuri são complicados, e ela, por sua vez, o provoca, dizendo que ele não tem a menor chance se acha que pode vencer só na correria. Ray então para e a encara na direção dela, e ela o trava na mira com seus ataques, convencida de que o jogo acabou para ele. Mas Ray tem outra carta na manga, bem no instante em que os ataques estão prestes a atingi-lo. Ele ativa seu aprimoramento físico e simplesmente destrói cada um dos projéteis.
que Yuri dispara, deixando-a em choque. No entanto, a luta para ela ainda não acabou. Yuri admite que é a primeira vez que vê alguém capaz de usar 3 cores de mana. Mas para a surpresa dele, ela revela que também consegue usar o aprimoramento corporal. Ela ativa a habilidade e, em seguida, conjura uma foice sinistra usando sua skill primária. Num piscar de olhos, ela simplesmente desaparece da frente de Ray. E quando ela reaparece, já está posicionada logo atrás dele. Ray por um triz não perde a cabeça, mas consegue se virar no último instante. Há tempo de bloquear o golpe. Mesmo assim, Ray é arremessado para longe pela força avassaladora. E pela velocidade insana de Yuri, Ray rapidamente se vê encurralado na defensiva de novo. Novamente enquanto Yuri o pressiona sem parar. Ray simplesmente não consegue acreditar no poder esmagador que aquela garota possui, e por isso, ele decide que precisa tomar uma atitude extrema. Ele atrai Yuri para perto, e no momento certo, agarra a mão dela. Mas Yuri apenas debocha da atitude dele, acreditando que aquilo não vai levar a lugar nenhum. De repente, ela percebe que algo está muito errado. E antes que ela possa entender, Ray roubou sua habilidade de aprimoramento corporal. Ela começa a cambalear para trás, sentindo seu próprio poder simplesmente desaparecendo. Completamente indefesa, Ray encontra a abertura perfeita para conectar um golpe certeiro bem no peito dela. Yuri tosse, sentindo a dor aguda do impacto. Ao ir ao chão, a ficha não caía. Ela mal podia crer que Ray estava, na verdade, ocultando seu imenso poder esse tempo todo. Com Yuri no chão, sem chance de contra-atacar, Ray é consagrado o grande vencedor do duelo. Tempos depois, Yuri desperta na enfermaria do hospital e dá de cara com Ray e Ya ao seu lado. Os dois respiram aliviados ao vê-la recuperada. E ela não hesita em admitir a derrota esmagadora. Ela confessa a Ray que jamais imaginou que ele escondia uma força tão absurda. Curiosa, Yuri então o questiona por quê. Ele se deu ao trabalho de visitar Patulá. Com um tom surpreendentemente humilde, Ray inclina a cabeça e pergunta a Yuri se ela consideraria a honra de se juntar à sua equipe. A proposta deixa Yuri completamente em choque. E Ray aproveita para informar que, após uma análise da batalha, ela também conseguiu uma promoção de rank. Ray admite, sem rodeios, que eles precisam do poder de Yuri se quiserem ter alguma chance de desbravar as dungeons mais perigosas. Ray mal termina de falar quando Yuri o corta, com uma gargalhada, admitindo que ele é um cara fascinante. Sem mais delongas, Yuri vai direto ao ponto e diz a Ray que não vê problema algum em seguir sua liderança. A resposta deixa Ray visivelmente satisfeito, e os dois selam o pacto com um aperto de mãos. Mas, de repente, o chão começa a tremer com uma violência assustadora, deixando Ray em alerta máximo. Ele tenta entender o que diabos está acontecendo, mal sabendo que Cronos, a antiga ameaça, está tentando se libertar de sua prisão milenar, precisando apenas de um último empurrão de poder para finalmente escapar. Assim que o tremor cessa, uma memória sombria assalta Ray. Em sua vida passada, inúmeros tremores como este precederam o colapso total da dungeon de Ikebukuro, que veio a ruir logo depois. Ray entende na hora, o tempo deles para evitar. Rompimento da dungeon está se esgotando. E mesmo que essa dungeon seja um desafio infernal, Ray sabe que eles não têm outra escolha. Naquele mesmo instante, ele revela às duas garotas seu plano audacioso de conquistar a dungeon, o que as deixa completamente apavoradas. Elas o lembram que aquela é, de longe, a dungeon mais brutal de toda a região, o que torna a missão um verdadeiro suicídio para apenas os três. Yuri então o encara e pergunta se ele está realmente sugerindo invadir a dungeon só por causa do tremor que acabaram de sentir. Ray confirma, confessando que tem um pressentimento terrível sobre tudo aquilo. Ele explica que existem vários relatos sobre monstros anômalos surgindo, e ele teme que isso seja apenas o prelúdio de algo infinitamente mais perigoso. Yuri, por outro lado, não parece se abalar com os avisos de Ray, desde que possa seguir a liderança dele. Vendo que Yuri está concordando, Ya também garante que está junto com Ray, dando total apoio. Ray fica amarradão ao ouvir isso e ele agradece a força que elas estão dando. Logo no dia seguinte, Ray e sua equipe protocolam um pedido para dominar a dungeon de Ikebukuro para Hinata. A solicitação deles recebe sinal verde e o trio parte direto para a entrada da dungeon, sendo a pilha de energia que é, Yuri está a 1000 por hora para encarar o desafio. Ya comenta que teria sido mais tranquilo se eles tivessem mais reforços, mas Ray corta o papo, dizendo que é inviável, já que a associação tem um número limitadíssimo de magos rank A que pode enviar. Ele então solta que teria sido animal se uma lenda chamada Oawa estivesse com eles. Antes da regressão, Okawa era conhecido como um dos maiores poderes de todo o Japão. Ray está ligado no risco de Cronos aparecer de novo se a dungeon quebrar, e ele está focado em garantir que essa tragédia não se repita. Antes de entrarem, as garotas insistem para que Ray deixe as formalidades de lado e as chame pelos nomes. Para não queimar mais tempo, ele concorda na hora, e o trio mergulha de cabeça na dungeon. Mal botam os pés lá dentro, e o primeiro monstro que surge é um demônio caveira de nível 71. Ray fica em choque com a cena, já que esse monstro costuma ser um chefão em dungeons de nível baixo, mas ali ele já estava dando as boas-vindas na entrada. Sem hesitar, o trio avança para cima do demônio caveira, que imediatamente levanta uma barreira de mana. Ray saca na hora que explodir aquela barreira é a prioridade. Número 1, e dispara uma lança de fogo contra ela.
No entanto, um único ataque parece não fazer nem cócegas na proteção. Ya e Yuri então combinam seus poderes para estraçalhar a barreira, dando a Ria brecha perfeita para avançar e partir a criatura ao meio. Como de costume, derrotar o que? Demônio Caveira lhes rende um enorme núcleo de mana verde. Ebriew elogia as garotas pelo timing impecável ao derrubar a barreira. Yuri então finalmente cria coragem e pergunta na lata como Eri consegue usar tantas habilidades. Ebriew dá uma pausa, mas finalmente abre o jogo, revelando que tem uma habilidade chamada drenagem de habilidade. As garotas ficam completamente bugadas com isso, e Ray explica que com um simples toque, ele pode simplesmente roubar a habilidade de outra pessoa. A ficha cai com tudo para Yuri, que entende o que aconteceu durante o duelo deles. No entanto, Ray a tranquiliza, garantindo que ele já devolveu a habilidade dela. Ya, por outro lado, fica totalmente de queixo caído com a revelação, porque ela jamais imaginou que o Rai possuísse uma habilidade tão absurda. Ela finalmente sacou a jogada. Entende o verdadeiro motivo pelo qual o Rai insistiu em encarar a dungeon, e a ficha cai. Eles estão totalmente seguros, enquanto o Eri estiver no comando. A Ya, por sua vez, está decidida a provar seu valor e mostrar que não é um peso morto para o time. Com essa nova determinação, a equipe mergulha ainda mais fundo na escuridão da dungeon, e em pouco tempo, se deparam com a entrada da sala do chefe. A Ya sente o chão tremer com uma força crescente, e a tensão no ar fica palpável. Ela não consegue evitar a dúvida, e questiona se eles realmente têm poder suficiente para bater de frente com o que os espera. O monstro final. Com a calma de um líder, o Rai lembra a Ya que eles ficaram mais fortes no caminho até ali, acumulando poder a cada passo. Por isso, ele tem certeza de que eles dão conta do recado. A Ya reconhece que a lógica dele é impecável, e uma chama de coragem se acende dentro dela. Ela está pronta para lutar e mostrar a todos que é uma peça fundamental na equipe. Mas num piscar de olhos, o caos se instala. Uma sombra surge do nada e captura a Ya numa velocidade absurda, sem dar chance de reação. Ao se virarem, eles dão de cara com uma criatura medonha. Um ceifador sinistro de nível 89, o guardião da dungeon. O Rai gela na hora, completamente em choque. O chefe não deveria estar ali. A regra foi quebrada, e 1000 perguntas explodem em sua mente. Mas não há tempo para respostas. O que importa agora é uma única e terrível certeza. Eles estão numa fria monumental. Apesar do pânico, o Rai se vira para a Yuri e diz que, por pior que pareça, recuar não é uma opção. A missão é uma só: resgatar a Ya. Ele grita o nome dela buscando um sinal de vida, e para seu alívio, a Ya responde. Com um reflexo incrível, ela ergueu uma barreira de mana, impedindo que o aperto a esmagasse. Mas a preocupação do Rai não diminui. A Ya pode ter uma reserva de mana gigante, mas ela não é infinita. Cada segundo consome sua energia, e o tempo está se esgotando. A jogada mais óbvia para o Rai seria usar sua poderosa chama do abismo, mas é impossível. A Ya seria incinerada junto com o monstro. Só resta uma alternativa: criar uma brecha e tirá-la de lá na marra. O Rai traça um plano rápido e avisa a Yuri. Ele vai ser a isca para atrair a atenção da fera. Enquanto isso, a missão dela é encontrar uma abertura para libertar a Ya. Com o plano traçado, os dois partem para cima do monstro sem hesitar. O Rai se posiciona como um alvo perfeito, bem na linha de fogo da criatura. Um tentáculo chicoteia em sua direção, mas ele se esquiva por um triz. O impacto do golpe pulveriza o chão, e a onda de choque quase o derruba. O Rai sente um arrepio na espinha. Ele sabe que um golpe direto daquilo seria o seu fim. E quando ele acha que pode respirar, outro tentáculo surge das sombras, vindo de um ponto cego, para trás. Ya já o dava como perdido, gritando seu nome em puro pânico. Dor. Mas, para a sorte de Rai, ele consegue escapar daquela cilada mortal, usando a Mona Hand, soltando um suspiro de alívio. E no meio de toda essa loucura, Yuri vê uma brecha e avança contra o monstro, girando sua foice com fúria, na esperança de um acerto crítico, mas o golpe simplesmente desvia, e é nesse momento que eles sacam que a criatura tem uma skill de fortalecimento. Yuri não tem outra escolha a não ser recuar para não ser esmagada pelos tentáculos gigantes da fera. Ri corre para ver como ela está, e ela o tranquiliza, dizendo que está inteira. Mesmo assim, os dois sentem que tem algo muito errado rolando ali. A parada é que monstros de tentáculos normalmente têm defesa de papel, e essa é a primeira vez que Rai encontra um com uma habilidade de buff. E para completar a lista de bizarrices, a criatura nem deveria estar fora da sua sala. O que ele nem imagina é que Cronos é a mente por trás de todo esse caos que se desenrola, bem diante dos seus olhos. No entanto, a fera vem para cima deles com uma fúria tão cega que eles mal têm tempo de respirar, muito menos de pensar. Enquanto isso, ela, presa em sua barreira, e a sente que é a enrascada em que seus amigos estão. É, no fundo, culpa dela. Ela se toca que foi passiva demais, sempre esperando que Ray resolvesse tudo. Sua mente começa a trabalhar a mil, buscando uma forma de realmente fazer a diferença e ajudar na situação. Yuri e Ray logo se veem numa sinuca de bico, pois estão quase sem mana, esgotados por tantas batalhas seguidas. Rai está a ponto de jogar a toalha quando, de repente, uma ideia surge. Ele grita para Ya usar a fusão de mana neles. Ya fica em choque. E Yuri também, que sempre considerou essa skill um desperdício total, por consumir uma quantidade absurda de mana. Ray saca o porquê delas pensarem assim, afinal. Essa mesma habilidade era vista como lixo em sua vida anterior.
Mas, graças a uma certa maga, seu verdadeiro potencial foi revelado. E essa maga lendária não é ninguém menos que a própria Ia, que foi quem descobriu o poder da skill antes da regressão. Mas a Ia de agora hesita, já que nunca usou a habilidade na vida. Mas se é Ray quem está pedindo, ela vai com tudo. E nesse instante, Ia finalmente libera seu poder. E atinge os dois com uma precisão impecável. Inacreditavelmente, Yuri percebe que sua mana começa a se restaurar, mas Ray apenas dá um sorriso de canto, pois ele conhece o verdadeiro segredo daquela habilidade. Acontece que a fusão de mana cria um elo, compartilhando a energia do previous usuário, mas é uma técnica que só um mago com reservas de mana absurdas consegue de fato dominar. E se enche de esperança ao ver aquilo, mas de repente uma dura realidade a atinge: a quantidade de Barin mana que está compartilhando é simplesmente insuficiente. É aí que a ficha cai. O seu compartilhamento de energia está sendo limitado pela própria barreira de mana que ela ativou. Para ajudar o time para valer, ela toma uma decisão radical e desfaz sua barreira, dando ao monstro a brecha perfeita para agarrá-la com tudo. Mesmo assim, Ia consegue liberar toda a sua energia restante para os dois usarem. Assim que o faz, ela sussurra com suas últimas forças que o resto é com eles. Impulsionados pelo sacrifício da sua companheira, os dois são tomados por uma determinação feroz de acabar com o monstro, custe o que custar. Ambos avançam contra a criatura, prontos para fazê-la em pedaços para salvar Ia. Agora que a mana deles foi restaurada, eles têm poder de fogo de sobra para estraçalhar as defesas do monstro usando sua habilidade de aprimoramento. Eles começam a aniquilar os monstros sem dó nem piedade, e Ray grita para Yuri não aliviar a pressão, pois precisam salvar Ia. Ray encontra uma brecha para chegar até Ia, mas o monstro parece estar sempre um passo à frente. A criatura imediatamente reposiciona Ia, complicando ainda mais a situação para eles. Ray saca na hora que, do jeito que as coisas vão, eles jamais conseguirão alcançar Ia. Mas Yuri garante a ele, com total convicção, que ela vai abrir um caminho para ele. Yuri então usa seu trunfo, liberando uma onda massiva de aura e criando degraus de energia para Ray usar e finalmente alcançar Ia. Ray agradece a ajuda e dispara em direção a Ia, usando os degraus de energia. O monstro tenta barrar seu caminho com alguns de seus tentáculos, mas Ray os fatia sem esforço, movido por pura fúria. Com essa velocidade e determinação avassaladoras, ele finalmente alcança Ia e a arranca das garras do monstro. Ray aterrissa em segurança e imediatamente verifica o estado de Ia para ter certeza de que ela está bem. Ia abre os olhos e sorri, dizendo: Ray, você é tão incrível, como sempre. Yuri corre até ela, dizendo que na verdade foi Ia quem salvou a todos com sua habilidade. Yuri admite, impressionada, que Ia demonstrou uma coragem imensa. Mesmo que eles tenham resgatado Ia, a missão principal de derrotar o monstro ainda não terminou. A ameaça persiste. Ray e Yuri partem para cima do monstro, mas o desafio só aumenta. A criatura regenera seus tentáculos num piscar de olhos. Yuri saca que eles entraram numa baita enrascada e pergunta para Ray qual é a próxima jogada. Ray, cheio de atitude, manda Yuri deixar o resto com ele, e mesmo com um pé atrás, ela confia no plano dele. Ray dispara na direção do monstro, garantindo para Yuri que ele vai botar um ponto final naquilo. A garota fica de queixo caído ao perceber que Ray avança com tudo para cima do monstro, de mãos vazias, pura ousadia. No exato momento em que Ray está prestes a atingir o núcleo do monstro, um dos seus tentáculos se regenera para barrar sua passagem. É aí que Ray ativa o poder do Overclock, na esperança de duplicar seu poder de ataque antes de lançar a chama do abismo. Seu corpo inteiro é engolido por uma aura sinistra, enquanto ele despeja uma chama avassaladora no monstro, finalmente explodindo a cabeça da criatura. O monstro desaba no chão, deixando Cronos em choque que jamais imaginou que o ceifador sinistro seria aniquilado. Mesmo assim, ele está decidido a garantir que Ray e sua galera não escapem com vida. O time ainda está comemorando a vitória quando um líquido sombrio brota do corpo derrotado da criatura e avança direto na Ia. Por um triz não a perfura, mas Ray consegue puxá-la para um lugar seguro no último segundo. Ray saca que aquele fluido está ficando ainda mais potente e grita para as garotas vazarem dali. Enquanto elas disparam em direção à saída, Ray só torce para que sobrevivam, já que eles tinham conseguido impedir a dungeon de vir abaixo. No exato momento em que estão quase na saída, o fluido os alcança com tudo. O trio está a um passo de ser engolido quando um escudo dourado os protege e uma voz imponente ordena que saiam da frente. A galera se vira para encarar seu salvador, que é ninguém mais, ninguém menos que o todo-poderoso Oawa. Hikaru. As meninas piram quando Oawa se apresenta, porque Ray já tinha jogado o nome dele na roda antes de entrarem na dungeon. Ray confirma que ele é o mesmo cara a quem ele ia pedir uma força. Resumindo, Okawa está em outro nível, porque ele é um mago de rank S, e não é só isso, ele era conhecido como o Rei Amarelo antes da regressão de Ray. Ray sabe muito bem que eles teriam virado poeira se Oawa não tivesse aparecido na hora H para protegê-los com sua magia de barreira. Oawa dá uma piscadela para eles, dizendo que ainda bem que chegou na hora certa para resgatar a galera. Oikawa soltou que estava em outra dungeon, a pedido de gente grande do governo. Mas saca só, quem chamou ele foi ninguém mais, ninguém menos que a Hinata.
Aí o Oikawa deixou o Rei de queixo caído, mandando na lata que já o conhecia, afinal, ele é o irmão do Kai. Oikawa deu a letra pro Rei, falando pra ele ficar de boa, porque o único interesse dele era no próprio Rei. O Rei até respirou mais aliviado com essa e, finalmente mandou um valeu pro Oikawa pela força. Mas o Oikawa nem deu muita bola pra isso, e ainda disse pro Rei que o que ele fez foi simplesmente surreal, ao detonar o chefão da dungeon. E bem nessa hora, a pedra de mana pela vitória surge do monstro, e o Oikawa fica passado com o tamanho daquela joia. Ele saca na hora que o chefão da dungeon era casca grossa e joga a pedra de mana na direção do queimão. Rei, que quase deixa a parada cair. Oikawa dá os parabéns pro Rei, falando que tá botando fé no potencial dele pro futuro. Dito isso, Oikawa vaza da dungeon e a galera vai atrás. Assim que eles pisam no prédio da associação, a Yuri comenta que o Oikawa é um cara e tanto, e o Rei tem que concordar com ela. A Hinata quase tem um treco quando vê a equipe chegando e já começa a berrar, querendo saber se tava todo mundo inteiro. A Hinata tava roendo as unhas de preocupação, porque eles demoraram uma eternidade na dungeon. A Hinata passa o maior sermão no Rei por ter se enfiado direto na portora dungeon logo depois de entregar a ficha de inscrição, ainda mais sendo uma dungeon bem mais barra pesada que as outras. Aí a Hinata pergunta como eles se saíram na dungeon, achando que eles mal tinham passado da porta. A Hinata e os colegas da recepção piram de vez quando o Rei solta que eles zeraram a dungeon inteira. A galera simplesmente não acredita no que tá vendo e ouvindo, e começa a surtar geral. A fofoca de que a dungeon de Ikebukuro foi dominada se espalha como fogo. As guildas entram em parafuso, correndo pra tentar colar na pessoa que fechou a dungeon. Falando com a mídia, a Aya declara que finalmente conseguiu a grana pra bancar o tratamento da irmã dela. E não é só isso. Ela ainda manda um salve pro Rei pela oportunidade de ouro. O Izoyama e a galera do time dele ficam se mordendo de inveja ao ver a cena, mas o Izoyama se recusa a acreditar que a Aya tá usando algum truque sujo, e o mesmo vale pro Kai, que tá com um ódio mortal, porque foi o Rei quem levou a glória toda. A notícia sobre o poder do Rei, a façanha de conquistar a dungeon explodiu em toda parte, especialmente porque antes ele era conhecido como o Incolor. Os grupos de conversa simplesmente bombaram, com a galera chamando uns aos outros, combinando de se redimir por terem duvidado do poder do Rei. E enquanto a galera toda está pirando no quão incrível o Rai é, ele só está focado em como vai atingir o próximo nível, sabendo que a conquista da dungeon só foi possível graças à força que recebeu da sua equipe. 3 dias depois, Airi é chamado na associação porque Hinata o convocou, dizendo que tinha um recado importante que ele precisava ouvir. Rei, as garotas ficam em choque quando Hinata revela que eles receberam um pedido oficial para dominar uma dungeon específica, e a não consegue processar a informação, afinal, eles mal acabaram de virar magos ranqueados. E Hinata explica que essa oportunidade única é resultado direto da sua recente façanha. Basicamente, as missões em dungeons são quase sempre iniciadas pelos próprios magos, mas receber um convite formal. Isso é um privilégio que a SEM, associação, só concede a um seleto grupo de magos de elite. E a sorri, dizendo a Rai que todos estão botando fé no poder dele, mas Rai discorda, lembrando que a força vem do time inteiro. Ri então pergunta a Hinata quem é o cliente, mas ela diz a Rei que não pode revelar, pois os chefões ordenaram sigilo total. Como era de se esperar, Yuri já está super animada, querendo aceitar a missão só pela adrenalina. Rei se vê sem escolha a não ser aceitar, já que veio pela associação, então não deve ser nenhuma armadilha. Nesse momento, Hinata solta a bomba de que um mago de rank S vai acompanhá-los na missão. No dia seguinte, a equipe se dirige ao ponto de encontro com o tal mago de rank S. E a está super curiosa para saber quem é a tal figura lendária. Momentos depois, eles dão de cara com a pessoa. E, para o choque de todos, é o Okawa. Assim que eles entram na dungeon, Rei comenta que nunca imaginou que Okawa seria o guia deles, e Okawa dá um sorriso, dizendo que já sabia, mas quis manter o suspense. Okawa então comenta que está super ansioso pela missão, porque o mundo inteiro está de olho no desempenho deles, e a fica chocada com o quão relaxado Okawa está, e Rei concorda com ela, mas a lembra que apesar do jeito, o cara ainda é um poderoso mago de rank S. Rai então pergunta a Okawa se é verdade que existe um mecanismo super complexo dentro da dungeon, e Okawa confirma. Aparentemente, a equipe de reconhecimento retornou com um relatório informando que uma muralha de chamas bloqueava o caminho. Rei, curioso com a cena, pergunta como eles iriam superar aquilo. Okawa então os lembra que ele tem a sua habilidade de barreira, e que, enquanto ele estiver por perto, aquela muralha de fogo não é absolutamente nada. Rei saca a confiança absurda do cara, e se pergunta se ele acha que a masmorra vai ser moleza. Como se pudesse ler seus pensamentos, Okawa avisa a Rei que ele vai ver do que ele é capaz assim que o vir em ação, porque ele vai ser o cara que vai carregar o time todo nas costas. De repente, uma horda de monstros invade a cena, e Rei alerta sua equipe para se preparar para a luta. Ele também está ansioso para ver o verdadeiro poder de um mago de rank S. De repente, ele flagra Okawa sentado no canto, com o pavor estampado na cara. Okawa diz ao trio para dar um jeito nos monstros, alegando que não está familiarizado com o tipo de criatura que
eles estão enfrentando. Ya lembra Okiawa daquela conversa de ele ser o astro do time, mas Rei apenas diz à sua equipe para focar nos monstros e esquecer o medroso. O trio assume a formação e começa a desferir ataques de longa distância contra os monstros que avançam. Yuri investe com confiança contra as criaturas, declarando que não são nada em comparação com os monstros que eles já enfrentaram. Ya e Yuri liquidam a maior parte dos monstros, e Rei finaliza os restantes com sua lança de fogo. Okiawa fica em choque ao ver a cena, e depois que os monstros são aniquilados, Ya comemora euforicamente com Rei. Okiawa finalmente se levanta de seu esconderijo, afirmando que detesta insetos e agradece por terem salvo sua pele. De repente, alguns lobos surgem por trás e avançam na direção de Okiawa, mas ele fica sério e os aprisiona dentro de uma caixa cúbica, aniquilando-os com uma facilidade impressionante. Rei e sua equipe ficam boquiabertos com a cena, e Rei pergunta a Okiawa que tipo de habilidade ele acabou de usar. Okiawa explica que a habilidade se chama caixa cúbica e é uma suas habilidades de barreira. Contudo, ela não funciona contra um inimigo de grande porte. Rei fica absolutamente fascinado, pois já tinha ouvido falar dela. Mas esta é a primeira vez que a vê em ação. Assim que a ameaça é neutralizada, Okiawa sugere que eles sigam em frente. Enquanto Rei caminha logo atrás, ele está totalmente impressionado com Okiawa, pois ele é a personificação do que um Rank S realmente deveria ser. Em um piscar de olhos, eles encaram a muralha de fogo, e a parada é exatamente como o relatório descreveu. O calor avassalador das chamas é tão brutal que dá para sentir a vários metros de distância sem nem precisar chegar perto. Nesse instante, Oawa assume a frente e abre um corredor seguro no meio do bero. Inferno de chamas com sua magia de barreira. A equipe avança com determinação total pela passagem, e logo encontra uma fenda que dá direto na sala do chefe. Como estão todos no ponto, Rei dá o sinal para invadirem o território do chefão. Mas por trás de tudo, Oawa está de olho, querendo ver qual é a do Rei, para sacar-se ele é só papo furado ou se o moleque é sinistro mesmo. Mal botam os pés na sala e Rei já solta um comentário sobre o calor infernal, um sinal claro do poder absurdo do inimigo que eles estão prestes a encarar. O chefão finalmente dá as caras, revelando ser um Flame Guard nível 68. Só de olhar para a criatura, um calafrio percorre a espinha de Rei. A tensão sobe, e Rei alerta o time no mesmo instante em que o monstro avança, gritando para levantarem uma barreira de mana. Contudo, Oawa, tranquilão, diz que não precisa de nada disso. O monstro cospe uma rajada de fogo violenta sobre eles, mas Oawa a bloqueia sem nem suar, usando sua magia de barreira. A facilidade do cara deixa Rei de queixo caído, e Oawa aproveita para dizer que ele segura as pontas na defesa enquanto a galera parte para cima. Rei entende o recado, mas ele dá uma pausa, processando a melhor estratégia. Ele saca na hora que a barreira pode ir pro espaço a qualquer momento se levar um golpe poderoso demais. Rei cogita usar sua chama do abismo, mas descarta a ideia no mesmo instante. O monstro é rápido demais, e para piorar, é um monstro nível chefe. Como o consumo de mana da chama do abismo é absurdo, Rei entende que vai precisar de outro plano para derrubar o monstro. Sem hesitar, Rei assume a ponta do ataque e dá a ordem para Yuri e A ficarem de olho e encontrarem uma brecha para atacar. No momento em que avança contra a fera, Rei ativa seu fortalecimento corporal e se lança na direção dela. Rei usa uma finta, fazendo o monstro acreditar que ele vai atacar de frente, mas, num movimento ágil, Rei se posiciona nas costas da criatura antes de conectar um golpe crítico. Yuri e Ya dão cobertura total, disparando seus ataques à distância contra o chefão. Mas mesmo com essa ofensiva combinada, o monstro mal se abala, o que só confirma a suspeita de Rei de que a criatura é poderosa pra caramba. Rei saca que eles estarão numa fria CA. Essa luta está se estendendo mais do que qualquer um imaginava, e a pressão só aumenta. O calor é implacável, e o suor já mostra o quanto Rei está sendo forçado ao limite. A chapa está esquentando, e ele saca que aniquilar o monstro é a única jogada. De canto de olho, Okawa observa de camarote, ansioso para ver a próxima cartada de Rei, agora que ele está numa enrascada daquelas. É nessa hora que Rei dá a letra para Yuri, e a focar em toda a artilharia nos pés da criatura, em vez de mirar no seu tronco. Yuri e Ya compram a ideia dele na hora, e sem hesitar, descarregam seus ataques direto nas patas do monstro. E a Ya não para por aí, ela vai com tudo, acertando o bicho com uma habilidade sinistra chamada Bala de Pedra. Isso força a criatura a começar a saltar descontroladamente, mas Rei saca que por mais ágil que seja, não existe a menor chance de desviar dos golpes enquanto estiver no ar. Rei então dispara em direção ao monstro, e no momento exato em que vai alcançá-lo, ele imbui sua lâmina com o poder do gelo, deixando Okawa de queixo caído. Com a criatura totalmente vulnerável no ar, Rei desfere um golpe crítico que o arremessa violentamente contra o chão, liquidando a fatura. Como sempre, as garotas correm para parabenizá-lo, mas ele joga a real, dizendo que a vitória foi toda delas. Okawa fica boquiaberto com nível de sincronia que acabou de presenciar, e confirma que Rei é exatamente o que diziam os relatórios dele. Contudo, Okawa percebe que Rei ainda está segurando seu poder máximo. É nesse instante que Rei sugere que eles voltem para a associação para reportar a missão.
mas Okawa o interrompe. Ele saca a caixa cúbica e diz para Rei que ele quer colocar seu poder à prova. Okawa explica que a caixa serve para capturar monstros, mas que, ao mesmo tempo, é uma ferramenta de treinamento de elite. Okawa então vai direto ao ponto, dizendo a Rei que quer ver do que ele é realmente capaz. Por causa disso, Okawa o desafia a derrotar as feras seladas dentro da caixa. Ele garante que irá selar as criaturas novamente se a situação sair de controle, mas a decisão de recuar será inteiramente dele. Rei finalmente saca o real motivo de Okawa tê-lo seguido e, embora suas verdadeiras intenções ainda sejam um mistério, Rei não pode recusar uma chance de upar seu nível de poder. Rei então aceita o desafio de Okawa, que quebra o selo da caixa cúbica. Nesse exato instante, uma sombra sinistra e aterrorizante emerge da caixa. Ao que tudo indica, o monstro que habita a caixa é uma criatura que se molda de acordo com o maior medo de seu adversário. Okawa mal pode esperar para ver qual forma aterrorizante ele irá assumir. E agora, e como era de se esperar, o terror supremo de Rei, o próprio Cronos, surge imponente da caixa. Oiawa mal consegue acreditar no que seus olhos veem, porque essa é a primeira vez que ele testemunha um monstro de verdade. E enquanto Oiawa está vibrando com essa experiência insana, Rei está simplesmente surtando de pânico. E é nesse momento de pura tensão que a gente encerra por hoje, galera. Se vocês curtiram essa dose de adrenalina, já manda ver e comenta. Quero mais aí nos comentários. E claro, para não perder nada, esmaga o botão de inscrever-se e ativa esse sininho agora. E fortalece com aquele like monstro no vídeo. Valeu demais pela força, e a gente se vê na próxima aventura.